estarmos novamente com a sua audiência para mais esse Entre Linhas, né? O nosso programa semanal que vai ao ar todas as sextas-feiras às 20 horas pelo canal 33. Hoje não contamos com a presença do nosso colega debatedor Silvio, né, que não pôde se fazer presente, mas com certeza continuará conosco aqui nos próximos programas. Esse programa que é um dos melhores programas da TV Atualidade. Que falta de humildade, eu sabia, né? Eu já ia perguntar, será que não está faltando um pouquinho de humildade? Pois é, acho que peguei pesado, né? Humildade sempre é bom, ajuda, né? Não deixa a gente muito presunçoso, né? E é justamente sobre isso que a gente vai falar, né? Humildade. Até que ponto a gente precisa refletir um pouco sobre isso para não correr o risco de sermos pedantes. Mas será que ser humilde é se desvalorizar? Não. Como é que a gente pode conversar sobre isso sem passar uma ideia errada, né, sobre o que é ser humilde, que é uma virtude, né? Porque na medida em que somos humildes, nós não vemos o outro com um distanciamento, né? E isso é muito importante. E é sobre isso, sobre esse tema, que fiz essa brincadeira no início do nosso programa, que a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância nos dias de hoje, e não só nos dias de hoje, né? Sempre a humildade, né? Desde os nossos maiores exemplos de humildade que tivemos, né? Que Cristo foi uma pessoa muito humilde, mas dentro da humildade que ele tinha, ele nunca abriu mão dos preceitos, daquilo que ele acreditava, né, das suas verdades. E através da humildade ele conseguiu conquistar o coração das pessoas. E essa humildade me parece que se perdeu um pouco, né, com essa questão das pessoas correrem tanto atrás das coisas materiais. Me parece que a humildade ficou um pouquinho deixada para trás. Mas é sobre esse tema, né, que nós vamos conversar um pouquinho hoje e já vamos ouvir um pouquinho a Nilza a respeito desse tema, que mensagem inicial ela teria para nos trazer. Em primeiro lugar, então, boa noite, né, que é mais um programa que nos deixa muito feliz. E eu tenho observado que esse programa está fazendo muito bem para nós, e eu observei em nós, e como eu gostaria de saber, né, até onde ele está chegando e qual é o benefício dele, né, para os nossos telespectadores. Porque para nós é uma energia renovada, é uma alegria estar aqui, e como a gente queria que houvesse esse feedback, né, que por enquanto só mesmo no YouTube para ter o feedback. Mas falando em humildade, né, que a Denise começou brincando, né, a gente até costuma dizer que a gente tem que ser melhor. Mas não para ser melhor que o outro, né? A gente tem que ser melhor naquilo que a gente se propõe, naquilo que a gente acredita, né, fazer. E eu vejo, Denise, assim, ó, eu observo muito a confusão da interpretação da humildade, né? Porque quando tu te referes a alguém com poder aquisitivo baixo, digamos assim, ai, mas coitadinha, é humilde. Humildade não é isso, né? E a humildade, na verdade, ela é um dos valores, né, muito, por sinal, interessante, né, para quem entende o que é a humildade, né, porque ali, quando eu entendo o que é ser humilde, eu também estou deixando claro os meus valores, né? Quando eu digo que valores, princípios, tudo é berço, tudo vem de casa, né, vem a humildade. A humildade não tem nada a ver com arrogância, né? Mas muitas vezes a gente percebe, né, uma certa arrogância, né,
E que, na verdade, eu digo que a maior Como se humildade fosse, não te interrompendo, mas para a gente já começar o ping-pong, né? Como se humildade fosse sinônimo de fraqueza. Exatamente. E pelo contrário, assim, ó, para mim, né, uma das maiores grandezas do ser humano é a humildade de reconhecer seus erros. É a humildade de pedir desculpas. É a humildade de dizer não sei. Posso aprender contigo que sabe mais. Né? Não é aquela coisa do eu sempre sei tudo, eu sempre soluciono tudo. É um desarmar-se. Né? É um desarmar-se, exatamente. Né? Para entender que a humildade, ela está nos gestos, ela está nas ações, ela está nas atitudes, né? E por aí vai. E também o contrário, às vezes ela não está, porque não adianta eu dizer que eu sou humilde, me considero uma pessoa humilde, mas nas minhas atitudes, no meu dia a dia, no meu convívio, eu ser uma pessoa extremamente arrogante, impulsiva, que não tem empatia, não se coloca no lugar do outro, né? E na verdade, tudo, eu posso dizer que todos os temas que a gente traz aqui, eles exigem de nós aquilo que a Nilza sempre fala, né? O autoconhecimento. Exatamente. Né? Porque até para eu me declarar uma pessoa de um perfil determinado, eu preciso me conhecer, senão eu estou passando uma falsa imagem. E outra, o que é pior, eu estou dizendo e as pessoas que estão convivendo e me observando já estão vendo que eu não estou sendo honesta. Nós podíamos, Nilza, colocar a palavra simplicidade como um sinônimo de humildade? Ou uma equivalência? Uma equivalência talvez, porque assim, ó, a simplicidade também vem da forma de tu encarar, né, as coisas. Porque ela me remete muito isso, assim, né? A humildade está muito ligada aos teus valores, né? De respeito ao próximo, de humildade de pedir desculpa, a humildade de dizer que errou, a humildade de dizer que não sei, que muitas pessoas às vezes não sabem, mas não são humildes, né? Porque a grandeza está falando mais, né? E a simplicidade vem daquela coisa que tu vê a beleza no simples, né? Como às vezes a gente diz assim, que como é que tu achou aquilo bonito? Tão simplesinho, mas a beleza da simplicidade diz talvez muito. Eu faça essa analogia pelo seguinte, porque a gente não, para tu seres humilde, tu não precisa ser uma pessoa desprovida das coisas. Claro, né? Que não. Porque também não é um pouco dessa confusão, né? De forma nenhuma. Determinada pessoa que tem um poder aquisitivo bem maior que o meu, aquela ali jamais vai ser humilde, não tem nada a ver. Nada a ver. Porque a humildade, ela independe de condição financeira, ela é uma condição de alma. Ela é uma condição de alma, ela é uma condição de valores, né? Inclusive, eu conheço pessoas de poder aquisitivo bem alto, né? E são pessoas extremamente humildes. Nas atitudes, nas ações, no respeito ao outro. A forma como a gente vê a vida, né? Porque não adianta a gente que tem uma vivência, talvez o amadurecimento também vai nos mostrando isso, né? Porque o jovem talvez ele não tenha muito isso, né? Essa questão tão presente. Tão presente, porque o jovem ele é mais imediatista, as observações dele são feitas sobre outro ponto de vista. Né? Outro ângulo, né? Sobre um outro ângulo. Mas também assim, Denise, me remete muito à humildade naquela questão de valorização do outro. Por quê? Porque às vezes eu estou em frente a um doutorado, um mestrado, sei lá eu, né? Desacreditando de uma informação de uma pessoa bem humilde, no sentido de humilde em todos os sentidos. Porque de saber
de conhecimento, não. E muitas vezes o que acontece? Não, eu já estudei, já sei, não é assim. Isso é uma falta de humildade de saber que ninguém joga fora uma experiência de uma pessoa de mais idade do que ela traz de vida. Meu Deus, até porque quanto mais a pessoa vive, né, a gente espera isso, mais a gente aprende, né? Porque a vida é uma eterna aprendizagem. A gente pensa que sabe as coisas, a gente tem a impressão de que sabe das coisas. Mas quando a vida vem, te surpreende, aí tu vê que, na verdade, meu Deus, eu não sabia, né? Nem na metade. E ela tá muito também atrelada, e a gente vê a ausência total na questão de poder, né? Sim. Muita falta de humildade quando eu acho que eu tenho poder, sabe? E esse poder, ele pode logo ali, ele deixar de ser poder. O poder, ele pode ser transitório, né? Pode ser transitório. E a humildade, ela também, ela tem essa questão do compartilhamento, né? Exato. Do poder compartilhar, porque se eu não tenho esse preceito dentro de mim, eu separo muito as coisas, as pessoas, as classes, os ambientes, né? E isso não me deixa ver o todo. E então a gente imagina assim que a humildade ela é muito importante para que a gente possa agregar as pessoas e as coisas e os valores, né? E talvez por isso seja tão difícil, porque eu preciso me desapegar do meu eu para focar numa coisa maior. E isso a gente também já conversou em outros programas, né, sobre as dificuldades às vezes que as pessoas têm, e nós, quando eu digo as pessoas, nós em primeiro lugar, que a gente fala aqui das nossas experiências, as dificuldades que nós temos muitas vezes de sairmos dos nossos problemas para podermos enxergar os problemas que existem lá fora e talvez perceber que os nossos problemas perante os problemas que estão sobre na minha mira não são tão grandes assim. Porque se tu observar, quando a gente fala de empatia, e eu digo que empatia, a palavra virou moda, né? Porque muitas pessoas não sabem o sentido dela, o significado, né? Quando a gente diz que tu tem empatia, porque tu consegue te colocar no lugar do outro, no sentido de se a dor fosse contigo, entender o outro, né? É também uma questão de querer fazer isso. E aí vem o quê? Vem a humildade de descer um degrau, não vai cair, não vai morrer, não vai perder o seu status, não vai perder por nada, por entender o sofrimento de alguém. E é sobre a humildade e o que ela pode nos trazer de grandioso, não no sentido de valor, né, de quantidade, mas de qualidade. Que a gente vai continuar conversando, né? E só antes de irmos para o próximo bloco, não sei se é uma música antiga, mas é uma música que eu lembro um pouco da letra, mas eu sempre me tocou muito, que é aquela música da Gente Humilde, né? Tem certos dias em que eu vejo minha gente, não sei, não lembro. E assim, e tem uma frase que diz, é gente humilde, que vontade de chorar. Então é assim, aquela coisa, né? Aquele apelo para que a gente se coloque no lugar do outro, para que a gente tente entender o outro. Olha que hoje eu dei até uma de cantora. Gente do céu, que coisa horrível, né? Eu acho que nós estamos começando a disputar também o lado artístico. É verdade. Mas fiquem conosco. Tem de tudo nesse programa. Fiquem conosco, a gente já volta. Hoje é o desafio de prender mais atenção ainda de vocês. Hoje estamos só em 2, né? Mas continuamos no Entre Linhas. Vai tomar uma aguinha, hoje está calor, né? Vamos nos hidratar. Estou fazendo jus da minha colinha. Vamos nos hidratar, não esqueça de tomar bastante água e a gente já volta.
voltamos então para darmos seguimento à nossa discussão falando sobre humildade. E lembrando, né, que não é em vão que a gente traz essas questões, porque uma das coisas que a gente sempre se preocupa é o que quando, claro, isso quando não vem pontualmente alguma sugestão, né? A gente procura seguir uma linha, né, de raciocínio, de coisas que a gente vem conversando, de valores, de postura, né, de como nós podemos ser seres humanos melhores. E nos demos conta de que a humildade, ela nos faz ser esse ser humano melhor, porque ela nos possibilita deixarmos de olhar um pouco para dentro, somente para nós mesmos, e podermos olhar para o outro, né, com uma certa ternura, né, olharmos para o outro sem um julgamento, né, olharmos para o outro sem já expectativas nossas em relação a isso. E como é difícil, né, Nilza? Porque quando a gente, seja no diálogo, esperando algo, ou seja, até nós aqui mesmo, né, no momento que a gente se propõe a um bate-papo, a gente tem expectativas uma com relação à outra. Só que nessa situação melhor e mais favorável, por quê? Porque nós conhecemos, porque nós temos um vínculo, né, fora profissional, que nos conhecemos, né? Enfim, isso ajuda muito no nosso conhecimento. Mas até para que as pessoas saibam que nós não estamos propondo aqui nada daquilo que nós já não tivéssemos experimentado, né? E o experimento nem sempre é positivo, a gente dá com os burros na água, como se diz, né? A gente passa por situações que também não são legais, mas que até as situações que não são favoráveis nos fazem pensar sobre, né, sobre mudança de postura. E a gente tem que mudar sempre, né, Nilza? A gente já conversou aqui outras vezes. Já citei né, que não tem como a gente não mudar. Hoje a gente está pensando de determinada forma, amanhã vem, a vida nos surpreende e acabamos por mudar aquilo que até então tínhamos como verdade. Né? E porque eu acredito que eu falei da síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, você sempre assim. Eu acredito que uma pessoa com esse pensamento, com essa postura, na verdade, ela é uma pessoa que sofre. Por quê? Porque ela vê toda a mudança acontecendo, né? E ela estacionada ali, não sai do lugar, né? E aí, o que dificulta? O relacionamento, a convivência, até o conhecimento do que está acontecendo e qual a minha postura frente a isso, né? Então, é bem por aí. E quando tu falaste da gente ter essa conversa, né? Eu acho isso super interessante, deveria acontecer em todos os lares, digamos assim, porque muitas vezes a gente teve uma postura, não vou dizer que tenha sempre, mas teve uma postura que não foi assim tão humilde e nem percebeu. Exatamente. E que pode alguém, né, chamar atenção de uma certa forma, jamais agressiva, mas para rever o seu comportamento, né? Porque muitas vezes também as pessoas confundem, né, Denise, a elegância do comportamento, né? Fala de elegância, é uma roupa, que look que vai usar, que cabelo, que joia, que não sei, que não... Tá, mas e a beleza do comportamento? Que entra a humildade, onde que fica? Né? Normalmente a pessoa não humilde, ela não tem essa visão de entender que o outro pode estar melhor do que ela. Quando não há humildade, eu não me preocupo em projetar o outro. Com certeza. Eu só quero me projetar, né? Quando não há humildade, né? E, na verdade, é o grande erro, porque quanto mais eu coloco o foco só em cima de mim, mais aumenta a minha responsabilidade, porque as coisas não estão sob o meu controle. Né? E assim, né, quando a gente diz, né, que a humildade engrandece,
ela não engrandece só a pessoa humilde, ela engrandece o outro, para quem eu estou me dirigindo, para quem eu estou convivendo, né? Porque, como eu falei, para mim, a grandeza de uma pessoa demonstrar uma atitude humilde, para mim, ela é o que conta, né, Denise? A gente tem, pode até citar como um exemplo, né? Quando a gente assiste a uma palestra ou alguém que vai proferir alguma fala, né? A diferença quando a pessoa que fala, ela faz questão de envolver a plateia, né? De protagonizar com o grupo, do que aquela que muitas vezes ela fala quase como um monólogo, né? Mais a respeito de si, mas sem colocar a situação a serviço daquele público ou fazer com que aquele público se sinta inserido nesse assunto. Então, exatamente, é muito nítido, né? Pela postura da pessoa, a gente já sabe o seu grau de humildade. A gente já percebe direitinho quem não oportuniza, né, o momento ao outro de também colocar as suas ideias. Até porque, Denise, pode ser que eu esteja errada, mas eu acredito que quando eu vejo esse tipo de comportamento, eu vejo uma certa insegurança. Uhum. Por quê? Porque daqui a pouco da plateia pode surgir algo que eu não saiba e aí eu não vou ter a humildade de dizer que nesse momento eu não tenho conhecimento, né? Não, aí vem a arrogância, né? Como eu acho que eu sei tudo, eu vou passar vergonha, então eu não vou dar essa oportunidade, né? Porque quando tu tá numa palestra, quando tu é o palestrante, tu tem que estar muito seguro do tema que tu vai falar, né? Por quê? Porque tu não sabe as pessoas que estão na plateia... Que relação tem com aquele tema, né? Que relação tem, e tanto para menos quanto para mais, porque daqui a pouco a pessoa é um mega entendido, né? Então, mas com toda a humildade, né, de compartilhar isso e deixar que o outro também exponha, né, o seu conhecimento, o seu entendimento sobre aquilo ali. Mas quem não tem humildade me passa isso, sabe? De que a pessoa não tem total segurança. E quando a gente fala nisso também, tem a questão da pessoa extremamente humilde ao ponto de não acreditar na sua própria capacidade. Sim, né? Sim. Que isso aí é muito sério e isso é muito paralisante, né? Porque como a gente fala que a humildade ela deve vir no pacote completo, né? Tanto para quem já está numa condição um pouco mais privilegiada e muito mais ainda quem não tem uma condição econômica privilegiada, que por si só já tem já é visto de forma diferente na sociedade. Então, e se ela é assim, tem essa condição social assim e é muito humilde, talvez ela não consiga se expressar, talvez ela não consiga superar algumas barreiras que a própria sociedade impõe por conta desse rótulo, né? Então é muito grandioso aquelas pessoas extremamente humildes que conseguiram fazer história, que conseguiram superar a sua condição. Porque não é fácil. Porque não é fácil, não é fácil. Né? A gente sabe, o ser humano é muito cruel, sabe ser muito cruel quando quer, né? Nós não vimos os animais irracionais, eles são unidos em suas classes, né? Eles lutam em suas matilhas, em seus bandos, né? Defendem enfim, seus filhotes. Diferentes coletivos de animais que a gente tenha. E o ser humano, me parece que é uma classe que destoa justamente nisso. Ela luta contra o seu próprio igual. Exatamente. Né? E isso é muito triste, porque ou isso afunda de vez quem já está meio, né, com a situação difícil, mas pode ser extremamente libertador e salvador para quem tem essa possibilidade de erguer. Eu te diria que assim, ó, o trabalho voluntário, né,
quando eu vejo um trabalho voluntário de uma pessoa com poder aquisitivo alto, que se dedicou a uma, digamos, a uma causa, né, sem olhar a quem, né, eu fico encantada porque o ser humano, no geral, não é assim. Ele é muito individualista e muito preocupado com o seu bem-estar, né? Isso aí a gente vê constantemente. Seguimos, né, no nosso bate-papo gostoso, tomando a nossa aguinha, né? E vocês aí, certo, já tomando cafezinho, enfim, cada um no seu lado da câmera, fazendo participando dessa discussão. E a gente vinha conversando sobre a questão da humildade, né? E citamos exemplos de pessoas bastante humildes e nessa humildade bastante, com a autoestima bastante elevada. Então nos tira essa interpretação equivocada que a humildade ela deve pertencer a um grupo específico de pessoas. Não, a humildade ela deveria existir para todos. Não? Sim, ela é um dos grandes valores da vida, né? Mas assim, é bem complicado as pessoas entenderem a questão de suas raízes, né, Denise? Como eu sempre digo, não se envergonhem das suas raízes, porque foram graças a essas raízes que estamos aqui, senão, né, a gente não existiria. E o que eu vejo muitas vezes? Vergonha de um pai que não sabe um português correto, vergonha de, sabe? Isso para mim dói. Por quê? Porque eles, com toda essa humildade deles, criaram os filhos, oportunizaram os filhos. Então, honra ao mérito a essa família. E eu vejo muita... Eu assisti uma cena no Leão, há muitos anos atrás, de uma menina que foi casar e o namorado era mais ou menos bem de vida, mas ela era de uma família de poder aquisitivo muito baixo. Mas ela nada humilde, nada. Porque alugaram uma casa para receber a família do rapaz, porque a família não podia ver a casa de pobre. Coisa, como foi forte essa questão. Não, na época, assim, todo mundo se apavorou, valor, né? Porque assim, ó... É uma farsa, né? Exatamente. Como assim, ó? Tá apresentando para a família dele uma casa que não é sua? Tá tirando pai e mãe de dentro de casa porque tem vergonha da onde se criou? E não. Que se estava ali, não estava ali pelo dinheiro, mas estava ali porque ele gostou dela, porque realmente ela era bonita e coisa e tal, né? Mas apresentou uma situação fake, né? Se fosse hoje, né? Uma situação falsa. É. E não... Porque assim, a questão, cada vez mais a gente vê que a questão econômica, ela é a mais instável do mundo para tu querer estabelecer qualquer tipo de parâmetro, porque assim como a coisa está, como o mar está para peixe, pode não estar, ainda mais nos tempos em que a gente vive agora. Meu Deus, é muito complicado. Então é muito pequeno basear uma relação, seja ela qual for, ou caracterizar certa determinada situação só pelo viés econômico. Não Exatamente. Tem como. Hoje em dia não existe mais isso. Quem pautar em cima de situação financeira está sendo leviano. É. Porque o próprio externo nos diz que a balança uma hora está para um lado, outra hora está para o outro. Né? Então, mas quando tem a humildade de entender que não é o que eu visto, não é o que eu como, não é o cabelo que vai me fazer alguém, né? Quando tem essa dificuldade, mesmo estando, vou usar uma palavra bem forte, mesmo estando falido, não perde a arrogância, né? Não reconhece que como ser humano, qualquer pessoa pode ter uma queda.
né? E nada vergonhoso aconteceu, paciência, né? É da vida, né? É da vida, vamos recomeçar, vamos reconstruir, não tem problema nenhum. Para quem sabe lidar com isso. Sim, para quem entende. Porque quem não entende sofre muito, porque não entende, acha sofre. Que ninguém é o supra-sumo que está alheio exatamente. às coisas. E aí né? é uma coisa tão doentia, porque não é só um sofrimento. Muitas vezes é uma atitude fatal, porque muita gente tira a própria vida. Sim, para não passar por essa situação. Entendeu? Nilza traz um fato interessante, né? Que é a questão de não saber lidar com as coisas, né? Porque, na verdade, nós não podemos dizer que nós somos 100% preparados para lidar com as coisas, porque a gente não sabe, muitas vezes, a gente desconhece as nossas reações, a gente não sabe como a gente vai reagir até que determinada coisa aconteça. Exatamente. A gente imagina que reagiria de determinada forma, mas não aconteceu ainda, né? É liviano dizer que se acontecer comigo eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não vai ter, a situação tem que acontecer. Para tu saber. Para mim saber qual vai ser a minha reação. É verdade. E a questão da humildade, agora outra coisa que me faz fazer uma relação, né? Por que determinados ídolos, né, determinados artistas, eles atingem tanto o público, outros não, né? E tu podes perceber que aqueles que atingem um número muito grande de fãs, eles são muito próximos do seu público. Do seu público. Né? Eles têm essa relação de humildade, eles não se colocam numa arrogância, num pedestal, né, que não conversam com as pessoas. Vocês podem perceber um exemplo que existe até hoje e muita juventude não conheceu, o nosso cantor gaúcho Teixeirinha. Né? Vocês podem observar que nas matérias relacionadas a finados, né, até hoje no cemitério onde se encontra sepultado o cantor Teixeirinha, diz que é o túmulo mais visitado até hoje, né? Os fãs vão e choram e oram, né? Tamanha relação que ele tinha com o seu público. E ele era, né, Denise? Ele era de uma humildade, assim, eu tinha pouca idade, mas eu me recordo dele, assim, ó, eu era... não tínhamos muitas opções de lazer, né? Então, quando eu vinha para o Leão, eu passava a maior parte do tempo em Cachoeirinha, mas quando eu vinha para o Leão, o que tinha muito era circo, cigano, né? Cigano, a mãe morria de medo que a gente fosse. Tinha todo um estilo. Mas quando tinha circo e o Teixeirinha vinha para fazer o show, ele e a Mary, era aquela simpatia, era uma revolução. Assim, ó, de apertar a mão de todo mundo, de conversar, de te ouvir, ela também, sabe? É isso que marca, é isso que conta, né? Claro, também vou te dizer, não pode a gente ter essas atitudes visando algo, né? Visando algo, não é isso. É ser a pessoa, ser essência, ao natural, é a essência, né? Como é que eu me comporto fora das câmeras, fora do palco, né? Manter, né? Manter, a gente até entende que quando são muitos famosos que tem por aí, muitas vezes eles até ficam impedidos de saírem porque é até perigoso, né? Mas a gente vê, eu vi agora há pouco, achei muito interessante o Marcos Palmeira no shopping com a filha. Sim. Né? Depois que terminou a novela Pantanal. E aí um fã, sei lá, dele perguntou para ele, bem engraçado, que não precisava, por que ele morreu? Olha só. Aí que não, na novela não precisava ter matado ele. Aí ele disse que a história do Pantanal vinha de um livro, aquela coisa toda, conforme passou, né? E que a autora não quis alterar.
Mas assim, foi ali que eu descobri a origem do Pantanal. Foi ele ali. Quer dizer... E ele não precisava ter dado toda essa explicação. Só dizer, olha, não é comigo, pronto. Mas quer dizer, isso vem da educação, vem do respeito pelo seu fã, né, pelo outro. Porque muitas vezes, nenhum, né, Denise? Nem sabe que tem muito artista que está ali porque precisa do quê? Da popularidade. Né? Precisa da fama para sobreviver, mas que não são tudo aquilo ali. E a gente, né, Nilza, a gente também, nós não somos famosos, né? Mas eu sempre digo para as pessoas com as quais eu converso e até para os meus filhos, no momento que a gente tem uma profissão e que a gente trabalha com pessoas e que a gente, de certa forma, a gente sempre vai ser referência de alguma coisa, né? Sempre vai ser referência. Sempre. Então, a gente... Positiva ou negativa, mas vai ser. E a gente, estando ou não estando, atuando na nossa atividade, a gente está sendo observado. Né? Mas isso é muito certo. A gente está sendo observado e a gente tem que ter um proceder, assim, ó, não posso... Porque por força da minha profissão eu faço isso, mas lá na minha casa eu não estou no meu ambiente de trabalho, eu faço outra coisa, porque quem me conhece diz, tá, mas e, né? Então não tem como a gente ser pessoas diferentes. O ideal é que a gente seja uma pessoa coerente. Exatamente. É o falar e o agir, né? Unir as duas coisas. Tem que estar em harmonia, porque... Aí, senão, aí acontece aquilo que eu falei, né? Quem eu sou de verdade? A gente sabe que é comum a gente dizer que ninguém conhece ninguém, né? Convive, mas conhecer o ser humano é difícil porque o próprio ser humano não se conhece. Mas o que é comum a todos, que é a atitude, a ação e fala, né? Todo mundo percebe, todo mundo vê. Isso é notório, né? E muitas vezes tu vê assim que a pessoa tem dois comportamentos que tu não sabe em que momento tu vai chegar. Eu já convivi com isso, né? E é muito feio, a pessoa não se dá conta que assim, ó, ela está sendo observada e é muito feio o que estão pensando dela. Não, e aquela coisa, né? Tu não pode cobrar coisas que tu não faz. Exatamente. Porque aí se torna um discurso vazio, né? Não cabe aquele discurso, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É como eu falava, como nós falávamos anteriormente, não adianta eu dizer que eu sou muito humilde e aí quando eu saio por aquela porta, eu trato uma pessoa com desdém, né, com falta de educação, ou pior, com indiferença, né? Exato. Com invisibilidade, que isso é a pior coisa que tem. Sabe o ditado aquele, não dá bola, a melhor coisa quando uma pessoa quer te ofender é tu fazer indiferença. E pra mim, a indiferença é o pior dos sentimentos. Fala alguma coisa, ou concorda ou discorda, mas não fica indiferente. A indiferença ela é cruel, né? Mas é bem verdade que assim, ó, tu sai do teu setor de trabalho, mas tu não sai da profissão. Então, quem te encontrar e sabe a tua profissão, vai encontrar a profissional, não no trabalho, mas como pessoa. É por isso que a gente não tem que se preocupar tanto em fazer figuras. A gente tem que preocupar em ser autêntico. Sim, né? Ser quem é, né? Não tem, porque até mesmo, aliás, é com a autenticidade que os nossos erros são perdoados, porque ninguém erra porque quer, né? Mas certo. E inclusive, é para não errarmos sabendo que estamos errando, que nós vamos ter que interromper agora, porque nós já estamos sendo sinalizados pelo nosso produtor que precisamos encerrar esse bloco, mas a gente já volta. Daqui a pouco a gente está aí. Chegamos no nosso último bloco. Eu sinceramente sou humilde em dizer, eu tenho uma pena que chega no último bloco, porque quando começa a ficar, pelo menos para nós, né? Esperamos que para vocês também, quando começa a ficar gostoso,
está na hora da gente começar a encerrar o nosso programa, mas a gente espera sempre que o encerrar de um seja a prerrogativa de iniciarmos o outro. E vamos então, já caminhando, né, para nossa final da nossa discussão, enfatizarmos, né, o quanto a gente espera ter contribuído no dia de hoje para essa questão de reflexão, né, essa arma tão poderosa que temos, né, que pode nos possibilitar sermos pessoas melhores, que é a nossa capacidade de refletirmos sobre as nossas atitudes, sobre os nossos atos, sobre as nossas intenções, sobre os nossos pensamentos, né? Que é coisa que a gente não foi também treinado muito a pensar, né? Sobre as nossas atitudes. A gente é muito cobrado em agir, em ter proatividade, né? Em saber sair das situações. Só que para a gente chegar a tudo isso, existe um entremeio aí, que é a questão do pensamento, né? Entre linhas, né? As entrelinhas, muito bem lembrado pela Nilza, a gente precisa ter, né, esse recheio do bolo, né? Não é só a massa, né? A gente precisa ter isso. E, claro, só que, como somos seres humanos e somos imperfeitos, primeiro passo é reconhecermos a nossa imperfeição e, dentro da nossa imperfeição, procurarmos ser o melhor possível, né? Que jeito? Como? Deixando um pouco o nosso egocentrismo, né? E tentando enxergar no outro aquilo que também precisamos ter, né? Mas sabe, Denise, que assim, ó, eu falei há pouco, né, da importância dessa fala. Nós não temos, eu já disse, vou repetir, a gente não tem a pretensão aqui de dar aula e ensinar alguém, mas sim de chamar para um alerta, para uma reflexão, para uma observação, porque muitas vezes a gente tem que se dar conta também como nós estamos sendo tratados. Porque aquela pessoa que vem para a gente com ar de piedade, né? Coitadinha, pobrezinha e todos os inhos, né? Nós não somos isso. Não somos coitadinhos, não somos pobrezinhos, né? Não somos nada disso. Nós somos, sim, pessoas capazes, nós somos pessoas capazes de liderar, capazes de criar, capazes de somar. O que nós temos muitas vezes é que entender qual é o olhar que as pessoas muitas vezes têm com relação a nós. E aí, porque muitas vezes... E o quanto eu contribuí para esse olhar ser construído. Exatamente, né? Mas muitas vezes, assim, ó, as pessoas não se dão conta que às vezes até um olhar, ele é de diminuição da pessoa. De julgamento. De julgamento, né? Exatamente. E às vezes a gente está, como diz a garotada, né? A gente está de boa e as pessoas não estão, né? Então eu entendo que esse momento também serve, muitas vezes assim, observa como é que tu está sendo tratada, né, tratado, observa os olhares, né, porque muitas vezes os olhares falam, que é essa questão, né, que a gente deve ser tratado com respeito, com valorização, lógico, né, dá esse retorno também da nossa parte, mas assim, nada de achar que o coitadinho é humilde, é pobrezinho, não é nada disso, né? Competência todos nós temos. E muitas vezes a gente vê desvalorizando a pessoa por um pré-julgamento de que não é capaz, de que não é bonita, de que não sei o quê. E aí vem todos os defeitos possíveis e impossíveis até chegar no intelectual, porque aí vai afetar o intelectual. E no momento também que a pessoa atribui um coitadismo ao outro, ele já está se colocando superior ao outro. Superior, exatamente. Né? Então não já é um olhar desigual, né? E daqui a pouco aquela pessoa que eu estou
tratando como num coitadismo, tá muito bem, obrigada. Melhor do que tu. Tá feliz da vida, tá bem resolvido, não tá tomando antidepressivo, tá super bem, tá feliz com o que tem, né? E é muito louco como a gente tem a mania de querer, né, rotular e de querer colocar uma condição ali, às vezes até uma forma de eu me afastar daquela responsabilidade. Eu também posso pensar isso, né? Também. No momento em que eu estabeleço uma distância maior entre o outro e eu mesmo, eu me impossibilito de chegar até ele, né? A nossa distância vai ficar maior. E não só tu chegar até ele, como tu oportunizar que chegue até ti. Né? É verdade. É bem por aí. Por isso que a gente fala às vezes, né? Que todos nós somos animais, mas que a gente percebe nos irracionais que não falam, né? Muito mais interação, muito mais união do que tu estava falando de nós, né? Que somos do coletivo, os racionais, porque nós é que temos essa coisa de a primeira coisa é julgar. É o primeiro pensamento, né? E que faz mal para toda a humanidade, porque nós somos o que pensamos, né? Então daqui a pouco eu penso que uma coisa é de uma forma e todos estão vendo que não. Só que como eu já pensei, como eu já fiz o meu pré-julgamento, é uma crença que eu imponho. Isso faz um mal muito grande e muito longe da humildade. E é muito louco isso, né? O ser humano, realmente, a gente precisa ser estudado. Porque a quantidade de emoções, né? O volume de emoções e o quanto essas emoções no mesmo dia, o quanto a gente passa por várias emoções, né? Há de se ter muito equilíbrio para que a gente possa conduzir a nossa vida da forma mais tranquila possível, porque são tantas nuances, né? São tantas possibilidades e é tanta preocupação em ser sensível a isso, para que a gente não se torne mais uma pessoa fria a tantas coisas que estão acontecendo, né? E isso é responsabilidade que a gente tem. E que muitas vezes, né, Denise, o pensamento gera uma emoção, né? O que eu pensei foi medo, foi isso, foi aquilo, vai te gerar uma emoção. Que tipo de emoção, né? Que ela pode ser prazerosa ou não, né? Ela pode ser benéfica ou não. Só que o que acontece? Muitas pessoas não têm o conhecimento do que gerou aquela emoção. A origem daquilo ali. E aí o que acontece? Muitas vezes tem pessoas em sofrimento por não saber da onde que veio, o que ocasionou, o que gerou essa emoção. E aí vem a questão da humildade. Muitas vezes foi o eu achar que eu vou pegar o lado financeiro. Achar que eu era pobre, né? Então hoje eu tenho que mostrar que não sou. E aí junto, nada humilde, vem a tão famosa arrogância, a prepotência de achar que tudo sabe, que tudo pode. Sendo que a maior pobreza nesse caso não é o financeiro. É a situação financeira. Não, de jeito nenhum. É a pobreza de espírito. É muito complicado. Né? Eu acredito que os exemplos que nós tivemos, né, de humildade, a Madre Teresa, né, o próprio São Francisco de Assis, que a história conta que ele era de uma família abastada, né, e ele resolveu fazer voto de pobreza, abrir mão de tudo aquilo para viver uma vida mais humilde, né? Enfim, coisa que parece impossível alguém fazer isso, né? Mas são pessoas que tiveram assim o desafio de viver não se colocando em primeiro plano, né? Colocando o mundo, o outro e as coisas em primeiro plano. E o mais importante é tu perceber que esses comportamentos, na verdade, são comportamentos que fazem com que a pessoa seja feliz.
E aí é difícil de entender, para as pessoas entenderem, mas saiu do conforto, tinha tudo, como é que pode, foi para lá viver, passar sacrifício. Não, a pessoa está sendo feliz naquilo ali que está fazendo. Né? O que não pode e que acontece? Gera um mega sofrimento de passar uma vida inteira fazendo o que não queria, o que não gostava, o que foi imposto, né? Sem a coragem e a humildade de reconhecer, eu errei, vou voltar atrás e recomeçar, não é para mim. E é sempre tempo de recomeçar. É sempre tempo, Nunca, né? A cada manhã é um novo recomeço, é um novo né? recomeço. E estamos vivos, né? Então, a única coisa que é imutável, a gente sabe o que é a morte, né? Enquanto estamos vivos, é a única que não tem solução. A gente só não pode mudar aquilo que a gente não quiser, exatamente, né? Porque aquilo que a gente deseja, claro, o que a gente deseja e que está ao nosso alcance, porque tem coisas que não estão ao nosso alcance. Mas, para que existe o sonho, né? Mesmo aquilo que não está ao meu alcance eu mudar nesse momento, eu posso desejar que isso mude. E quando eu começo a sonhar, eu começo a materializar isso no meu pensamento, quem duvida que eu não vou conseguir, né? Ninguém, porque quem duvidar é maluco. Olha só, vencendo o medo de sonhar, né? Nós falamos no outro programa sobre medo, não tenham medo de sonhar. E nem pensar que determinada coisa... Tenham medo de se acomodar. E nem pensar que não se é merecedor de tal coisa, né? De que forma. Tem muitas pessoas que dizem, é maneira de dizer, quem sou eu para te dizer quem sou eu? Eu sou uma pessoa que tem o direito de dizer. Né? Só não tem o direito quem não tem conhecimento do que vai dizer. Do que vai dizer. Aí, sim, e é por isso que nós, né, nos achamos aqui no dever até, uma vez que a gente está usando esse espaço da TV Atualidade, de conversar com vocês, né, sem maiores pretensões, mas sendo o mais verdadeiros possível, para que a gente possa usar o Entre Linhas, que é um espaço que a gente tem graças à confiança do nosso diretor, Sérgio Fernandes, de poder, nesses momentos das sextas-feiras, levar até os lares de vocês uma palavra amiga. Né? Uma palavra de conforto e mais um convite à reflexão. Porque às vezes a gente não é convidado a refletir, a gente é convidado a aceitar o que alguém está nos dizendo. Mas bem colocado. E nós aqui não estamos de maneira nenhuma convidando, aliás, não estão perguntando se a gente quer, né? A gente está convidando a vocês. Exatamente. E o livre-arbítrio, que já conversamos aqui também, é todo de vocês. Então, é o que a gente deseja. Continuem conosco. Na próxima sexta nós vamos estar aqui às 20 horas e também no YouTube, né, Nilson? Também no YouTube. Tenham todos um bom fim de semana, né? Uma boa reflexão, né? Até para dizer, me serve ou não me serve, tá válido. Que Deus abençoe a todos. E até o nosso próximo Entre Linhas.